Mas, de maneira geral, tem um pesquisador que eu gosto muito, esse é um artigo que fala, é um artigo em português, que fala sobre os mecanismos atencionais, e é um autor que parafraseia outro autor, que falou de outro autor. Olha só, se a gente não focar, a gente se perde. Mas, basicamente, ele disse que milhões de itens são apresentados aos meus sentidos e nunca entram propriamente na minha consciência. Por quê? Porque não tem interesse para mim. Então, agora, vocês estão me ouvindo, mas, ao mesmo tempo, o seu cérebro está recebendo o estímulo do seu sapato, que está aí, da cadeira, da sua respiração, de algum pensamento. Isso tudo está acontecendo no seu cérebro ao mesmo tempo. E você vai direcionar a sua atenção para aquilo que você acreditar ser relevante naquele momento. Depois ele vai trazendo sobre a minha experiência, né, é aquilo que eu concordo em prestar atenção. Todos sabem o que é atenção. É a tomada de posse pela mente, de forma clara e vívida, de um dentre que parece ser de vários objetos, né, possíveis, simultâneos, ou uma linha de pensamento. É uma focalização, concentração da consciência, que essas são as essências, e isso implica em abstenção de alguma coisa para lidar eficazmente com as outras. Então, a gente também trabalha com a questão de selecionar o meu estímulo-alvo. Por exemplo, vou pedir para vocês observarem o barulho do ar. Vocês conseguem? Mas antes não, porque vocês habituaram. Então, vocês direcionaram o foco para uma coisa que estava principal e habituou as outras coisas. É assim que a atenção funciona. E quando tem um déficit de atenção, eu não consigo falar isso. Eu estou falando do ar, a pessoa, nossa, eu já sei desse ar, não estou conseguindo te ouvir porque eu estava prestando atenção no ar. Então, é uma dificuldade de direcionar esse foco mesmo. Tem um outro pesquisador que eu gosto muito, esse livro eu recomendo para os professores, que fala sobre a neurociência e a educação, e no capítulo 3, ele atribui de uma maneira muito interessante como a atenção pode ser considerada como uma lanterna, mas no sentido de uma janela aberta para o mundo. E que nós disponibilizamos essa lanterna para iluminar os aspectos que nos interessam, não somente os processos externos a nós, mas também os nossos pensamentos. Às vezes eu estou me distraindo com o meu pensamento mesmo. Então, nossa, você estava falando comigo? Eu nem pensei, eu estou pensando o que eu vou fazer hoje à noite. E não era nada, não era o ambiente, não era uma luz, era o seu próprio pensamento. E falar de atenção não é tão simples quanto parece, porque a gente entende a atenção tipo, é algo que está na minha cabeça. Mas é algo que está realmente na minha cabeça, de maneira específica no meu cérebro, e que também participa de neurotransmissores ali, numa circuitaria bem sofisticada, que pode alterar várias questões da minha concentração. Que daria para a gente fazer um fórum só sobre a psicofisiologia da atenção e das áreas que podem ser acionadas para isso, mas eu trouxe aqui um exemplo de caminhos da atenção. Então, a literatura traz como, por exemplo, um caminho top-down ou bottom-up, que basicamente é um exemplo de como a atenção pode funcionar, de processos automáticos, controlados, de filtros de atenção, tipos de atenção. Vou trazer um exemplo concreto para exemplificar essa questão da importância de entender a atenção também como algo sofisticado que está dentro do meu cérebro. Eu uso a atenção quando vocês estavam aqui na palestra da doutora Nive e a luz ligou. Quem estava próximo da luz, vocês olharam a luz ligando? Porque é automático, assim, qualquer coisa que aciona algo para você ficar alerta e vigilante, a sua atenção vai direcionar. E também pode ser quando eu falei para vocês, procure o cão. Então, vocês direcionaram com funções mais superiores do cérebro, algo para encontrar aquele alvo. Então, não é só ter um déficit de atenção, é algo que a gente fala que está dentro do nosso cérebro.